Sabe que hoje aconteceu um atendimento muito bacana e foram tantos insights para todos os lados que eu resolvi trazer aqui um pouquinho do que aconteceu. Porque eu sempre falo que todos os atendimentos terapêuticos que eu estou direcionando, eles são muito de troca. É sempre uma coisa que as pessoas trazem demandas específicas, mas que eu aprendo muito também com elas. Sempre senti isso. Eu acho também que tudo que as pessoas trazem, elas trazem para mim porque refletem e traz algum aspecto que eu preciso olhar também em mim, de alguma maneira, de alguma camada, sabe? É uma crença que eu tenho e que eu vejo na prática acontecendo também, na verdade. E o que aconteceu hoje foi muito interessante, por quê? Porque era uma mulher mais velha, trazendo um processo de dificuldade de enxergar o envelhecer. Achei tão legal, tão bonito, na verdade, porque primeiro eu vou trazer um aspecto que ressoa em mim. Acho que você vai gostar, inclusive, de escutar isso. Porque eu pensei assim, aquela mulher, essa minha paciente, ela tem a idade da minha mãe. E eu achei muito interessante ela trazer para mim justamente esse processo da dificuldade do envelhecer, de se enxergar nesse processo do envelhecer, de inclusive e perceber as dificuldades dela, tanto físicas, né, que vão vindo mais diagnósticos, mais dores, mais desconfortos, mais desgastes. Então vão vindo mais esse processo de dor, identificar que o corpo já não demanda mais o que demandava antes, assim, né? As coisas que chegam para o corpo fazer, a mente ainda, existe uma parte da mente que super quer fazer. Quer subir escada, quer movimentar, quer fazer não sei o quê. Mas a realidade é que o corpo físico já não aguenta mais aquilo. E é difícil esse processo do envelhecer, da cabeça ter uma velocidade e o corpo ter outra velocidade. E eu achei muito lindo ela me trazer isso. Trazendo o meu aspecto primeiro, de que sempre existe em todo mundo uma camada de sabotador dentro de si, porque quando ela me trouxe isso, eu fiquei pensando assim, cara, ela tem idade da minha mãe, como é que eu vou falar sobre isso com essa mulher? Por que ela tá trazendo isso pra mim? Quem sou eu na fila do pão, entende? Pra ter a idade da filha dela, porque eu vou falar alguma coisa sobre o processo de envelhecimento com essa mulher, assim. Mas ao mesmo tempo, né, já razoavelmente calejada nesse processo todo e já entendendo que eu super caio em vários gatilhos nesse sentido, cara, se chegou pra mim é porque eu tenho alguma coisa pra poder passar. A camada que for que eu alcançar, né, o que for que eu tenho que passar pra ela. E se eu falar a partir do meu coração, que eu entendo que quando eu falo com o meu coração, quando eu trago algo dentro do meu coração, é a espiritualidade que está falando através de mim, na verdade, é a minha essência, né? Não são meus medos, não são meus gatilhos, que eles ativaram, com certeza, né? Esse receio de achar quem sou eu na fila do pão para poder falar sobre envelhecer, sendo que eu não tenho esse lugar, né? Eu não passei por essa situação, não estou nesse lugar de fala, digamos assim. Mas ao mesmo tempo me veio rapidamente esse lugar. Cara, se chegou pra você, você vai falar a partir do seu coração e você vai entregar o que você pode pra essa pessoa. E aí, o que estava acontecendo? Ela tinha recebido uma demanda para ela executar e ela estava com dificuldade de fazer aquela demanda. Porque ela não lembrava, porque ela estava com dificuldade. E aí, a pessoa que tinha passado a tarefa para ela estava cobrando ela. E aí, ela se sentiu muito assim, no processo dela se sentir incapaz, na verdade. Poxa, eu recebi uma missão de uma pessoa que eu gosto, de uma pessoa bacana, porque ela achou que eu tinha capacidade para fazer aquilo e eu não consigo fazer. Então vem também o gatilho de sabotamento dela achar que ela não tem capacidade de fazer. Mesmo alguém que ela ama muito falando, meu, você vai, você consegue, vai lá e faz esse processo aí. Que era uma edição de um livro, um processo que ela queria fazer. Então assim, ainda mexe com a vaidade intelectual dela, né? Falei, poxa vida, como é difícil também se enxergar dentro de uma limitação. Porque com o passar do tempo, é verdade, cara, o cérebro já não é mais nutrido da mesma maneira. Ele já não funciona. Ele é parte do corpo. Assim como o corpo desgasta, existe esse cansaço mental, essa dificuldade, né? As sinapses já acontecem de uma forma diferente, de fato, na verdade, depois dos 60. A cada ano, na verdade, né? Se a gente pensando, a gente vai envelhecendo, todo mundo, as coisas vão acontecendo de um jeito diferente. Existe um processo natural de desgaste de todas as partes do corpo, né? E aí eu fui trazendo justamente o que chegou assim para eu trazer, na verdade, para ela sair desse lugar dela achar que ela estava errada, como era ruim para ela, na verdade,
se sentir incapaz, porque como assim ela recebeu uma missão? A vida toda ela recebeu missões, né, dentro de um trabalho de liderança que ela sempre executou e agora ela não consegue mais fazer. Quão difícil e delicado pode ser isso? Vocês fazem ideia? Já presenciaram isso? Já passaram por isso? Tem alguém aqui também, assim, que já está perto da casa dos 60 e que está vivenciando algo parecido com isso? Quão delicado pode ser esse processo de acolher esse envelhecer? E aí, o que chegou no meu coração para partilhar para ela é que existe, na verdade, uma sabedoria muito significativa em acolher essas mudanças. Então, às vezes a gente acha que a sabedoria tá em entregar as coisas que precisam ser entregues, como sempre foi entregue nas últimas décadas. E às vezes a sabedoria real tá em abrir mão, em meio que se render, digamos assim, e falar: meu, eu não consigo, eu não dou conta. Eu tô numa outra fase na minha vida que eu não preciso mais me desgastar com esse tipo de coisa. Eu já abro mão, digamos assim, ou talvez algumas questões com relação a essas demandas eu já entreguei em outras fases da minha vida, talvez abrir espaço para outras pessoas. Eu acho que aí tá uma sabedoria muito significativa. Não executar. A sabedoria, às vezes, da rendição, sabe? De falar, meu, não é pra mim isso aqui mais não. Já me rendo, já não dou conta. A minha prioridade agora talvez seja cuidar mais de mim e não ficar entregando serviços e produtos para os outros. A sabedoria está em administrar melhor o tempo para mim mesma, para cuidar dessas demandas que o corpo físico já está mais pedindo, que a cabeça já está pedindo mais, né? É esse processo, né? De acolher, seja lá a idade que for. É isso mesmo, Angela. Também sinto. De certa forma. E acho que existe, como eu falei, assim, o que eu trouxe para ela foi isso. Eu acho que existe uma sabedoria ainda maior em acolher essa nova fase do que querer se desdobrar e se desgastar e se frustrar em outra camada de não conseguir mais, sabe? E aí vou deixar uma sugestão pra gente finalizar essa conversa, que eu só queria fazer essa partilha hoje, que eu acho que é muito importante, muito significativo. Eu também de não cair nisso, de achar que eu não tenho nada para passar, e dela também de acolher essa nova camada de mudança dela, né? Queria sugerir um filme, que eu acho que tá no YouTube disponível, que chama Primavera, Verão, Outono, Inverno... Não, Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. É esse o nome do filme. Ele vai associando fases da vida com cada estação do ano. Então começa na primavera, na juventude, os primeiros 25 anos, que é uma coisa do desabrochar e tem muita relação com o estudo. É um filme coreano, tá? O verão, que é dos 25, mais ou menos dos 25 aos 50, que é verão, chapa quente, bens materiais e construir família e, né, parte profissional muito agitada. Dos 50 aos 75 é desfrutar de tudo que você conseguiu fazer, da sua família, desses bens materiais, dessas conquistas. E dos 75 aos 100 é você se preparar para a sua passagem. O foco dos 75 aos 100 é a espiritualidade. É você lembrar quem você é na sua essência e se conectar com isso. Porque dos 75 aos 100, a sua grande preocupação é seu retorno para casa. Por isso que termina com primavera de novo. Porque dentro desse filme, pelo menos, entende-se que existe a reencarnação e que a pessoa vai voltar e vai ter uma nova primavera. Então o filme chama Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera de novo, tá? Bem bacana, vale a pena. É um filme que talvez não tenha uma linguagem tão fácil assim, mas é bem interessante da gente acolher cada fase da vida e entender que cada fase tem suas características específicas e lutar contra elas é algo que não vai dar bom, gente. A gente não tem controle. As coisas só acontecem e a gente precisa aprender a fluir melhor com elas, ao invés de ficar querendo manter uma linearidade que não existe, na verdade. Troquem comigo ideias. Quero ver mais se faz sentido para vocês, se vocês querem trocar mais ideias sobre isso, porque eu acho que é válido a gente entender essas características e fluir melhor nelas, como eu falei, ao invés de ficar lutando contra, né? Lutar contra só traz mais ansiedade, tranqueiras e sujeira mental do que a gente aprender e vivenciar, na verdade, cada uma delas. E aí, me diz, faz sentido aí alguma coisa dessa linha?